Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você. A gente aqui de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político, uma tradição da discussão dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana e para o país, não é? E sempre abrindo espaço para discutir a pauta aqui regional, a pauta da cidade, a pauta da região, é a reabertura da economia nos 9 municípios aqui da Baixada Santista, né? São Vicente saindo na frente aí hoje, né? Já com a abertura do Shopping Brisa Mar e de outros pontos comerciais na cidade, e Santos programando tudo isso para a próxima quinta-feira, né? Dia 11. A gente tem aqui uma tabelinha de informações, né? Os horários direitinho em que os diversos pontos comerciais vão poder abrir, lojas, os escritórios comerciais, né, imobiliárias, enfim, né? Durante o programa a gente vai passar detalhadamente tudo isso para você e, afinal de contas, chegou a hora de reabrir a economia, né? Embora o Covid ainda esteja aí preocupando a todos, é bom que todo mundo se proteja, não é? Use suas máscaras, luvas, enfim, o que for necessário e o que for indicado, sigam as normas. Mas a gente tem que seguir a vida, né? Ou então o que vai acontecer, né? Já são 60 dias, 70 dias, enfim, de paradeira geral, de quebradeira de muita gente e a situação precisa ser contornada de alguma forma. Já que o governo federal não ajuda, né? Já que o dinheiro não sai, né? Os financiamentos não acontecem para o pequeno, para o médio empresário, pequeno, médio comerciante, os autônomos, enfim, é preciso que as coisas voltem aí a andar, não do jeito que estava antes, já não estava bom antes, né, da Covid. Mas agora temos que recuperar um pouco do terreno perdido para ver se a coisa vai mais ou menos para o trilho de novo, né? Senão, sei lá o que vai acontecer nesse país, né? E é com muito pesar que a gente abre aqui o ponto de vista, não é? Noticiando o falecimento do produtor cultural, né? Um amigo da gente, uma grande figura, né? Figura ligada aí na política há tantos e tantos anos, muito ligado na área cultural, o Alcides Mesquita, o Mesquitinha, o Mista, né? Para todos nós, né? 59 anos de idade, ele teve um problema cardíaco aí há um ano e pouco, né? Tratou, ficou bem e depois acabou tendo que enfrentar um câncer, fez aí um tratamento que infelizmente não foi suficiente para vencer a doença e o Mesquita veio a falecer na manhã desta segunda-feira, né? Lamento profundamente. Trabalhamos juntos na cultura, não é? Na área da cultura do governo do estado, anos passados aí, não é? A gente, uma relação muito próxima com o Mesquitinha, que tem um parentesco, não é? É primo do Edmur Mesquita, o ex-deputado, ex-vereador, né? Ex-secretário de Cultura do estado. E a gente então deixa aí um forte abraço aos familiares, aos amigos do Mista, né? E claro que ele descanse em paz, né? Vai fazer muita falta para nós aqui, né? Uma figura extremamente ligada à área da cultura, não só produtor cultural, como incentivador aí das artes de maneira geral. E claro que isso vai fazer um pesar muito grande, né? O prefeito já se manifestou, as principais autoridades aqui da cidade. Vamos sentir com certeza muita falta do Mesquitinha. Eu repito aí, um forte abraço à família e aos amigos. De segunda a quinta-feira, reprise do Ponto de Vista, às 8 da noite, e na sexta-feira, à meia-noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. O Ponto de Vista que hoje recebe, sempre com satisfação, o nosso Joaquim Fernandes, advogado, né, especialista na área criminal, mas sempre antenado aí com as coisas da cidade e do país. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Joaquim? Prazer é meu, Boturã, estar aqui no seu programa mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui nesta casa, na Santa Cecília TV, e hoje, especialmente, com Rafael Quaresma. Eu disse antes que certamente eu diria aqui, né, que eu estaria com o Rafael Quaresma, elegante, charmoso, elegante, sexy e bonito, né? O cara que... E casado, hein? Falta falar que eu sou casado. É verdade. Eu não tenho nada com ele, inclusive. Mas... Nem pretende, né? E toda vez que eu tenho a honra de participar do programa com o Rafael, eu digo que o Rafael ele tem uma característica muito interessante. Ele é um dos caras que mais conhece o direito do consumidor hoje e faz um trabalho aqui de proteção aos consumidores que é maravilhoso. Então, ele tem, além da minha amizade, tem toda a minha admiração profissional. Eu fico muito feliz de participar do programa com ele e também com o Marcos Santana, com o seu novo corte de cabelo, um modelo
forjado nas prisões do estado de São Paulo. Modelo Covid. Isso. Mas é um belo corte de cabelo. Muito bem. E Rafael Quaresma com a gente aqui, coordenador do PROCON Santos, que tem todos esses elogios aqui assinados por nós também, que foram feitos pelo Joaquim Fernandes. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Edgar? Muita satisfação em participar, uma alegria. Eu estava há algum tempo também cumprindo a quarentena, diferente do Santana. O meu é a falta do corte, né? Então não cortei o cabelo justamente em respeito à quarentena. Uma alegria rever o Joaquim Fernandes. Quem tem amigo tem esses elogios também. E aqui o Santana que me fez o convite e eu mantenho aquela máxima de que se me convidar eu venho. Então ele me convidou, falei, segunda estarei lá, aqui estou, já fizemos fiscalização pela manhã, temos muito a contar aqui, a colaborar com o telespectador que é também um consumidor. Muito bem. E o Santana lá na ponta, acompanhando aí as informações que vão surgindo aí, né? E, claro, a sua participação que é muito importante conosco. Tudo bem, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Joaquim, é um corte a lá Caio Mesquita, que é o meu sobrinho. Né? Em tempos de pandemia, em tempos de Covid, eu recorri ao meu sobrinho e eu acho que ficou muito bom. Caio, um grande abraço aí, obrigado aí. Mais uma vez, é a segunda vez que ele corta o meu cabelo. E eu quero também deixar aqui a minha saudade, aqui, meu abraço aos familiares do Alcides Mesquita. Eu sou testemunha do empenho dele, do entusiasmo, da dedicação dele à cultura, não só de Santos, mas do Brasil, né? Ele foi um grande entusiasta, grande incentivador de grupos de teatro, grupos de dança, grupos de música. Então, Mesquita vai deixar uma grande saudade, uma grande perda para não só para o setor cultural, mas para a cidade como um todo. Um grande abraço a todos os familiares, uma grande perda. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, né? E lembrando sempre números e algumas informações importantes, né? O programa acaba ao vivo às 14h30, a reprise é às 8 da noite. Muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer na confusa e combalida República Brasileira, né? E, inclusive os números, né, de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus e de óbitos pelo Covid-19, que houve uma tentativa aí escandalosa de se manipular por parte do desministério da Saúde, né? Um dia ele foi ministério, não é mais, tá certo? Agora fica lá na mão dos militares que vão ocupando os cargos, nada contra, desde que fossem especialistas que entrassem lá para auxiliar, né, os secretários de Estado, secretários municipais, né? Mas não é nada disso que se vê, é uma esculhambação geral da República, a tentativa que foi feita de se tirar os números do horário nobre, enfim, para o Jornal Nacional não reproduzir, né? E qualquer jornalista teria antecipado, eu fiz em casa, né? Comentei com meu filho mais velho, falei, simplesmente vai acontecer o seguinte, quando saírem os números, a Globo vai entrar em edição especial e vai informar. Então, saiu aquela musiquinha e tal no meio da novela, eu não assisti, mas ali no dia seguinte no UOL, né? E outros sites também informando, enfim, né? Mas na cara que ia acontecer aquilo, né? Agora querem fazer uma confusão dos infernos, porque o Brasil virou um patinho feio a nível internacional, né? É uma vergonha, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, né? Vamos entrar então aqui já direto na fase 2 aqui, fase laranja em que entra aqui a região da Baixada Santista a partir desta semana e as atividades vão começar, né? Por exemplo, aqui, meu caro Joaquim, Quaresma e Santana, o comércio vai ter um horário diferente, bem diferente do que a gente estava habituado, né? O comércio vai abrir a 1h da tarde, 13 horas, e vai fechar as portas às 7 da noite, às 19 horas. A cidade inteira, cidade de Santos, tá certo? No centro da cidade, isso vai acontecer de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, tudo fechado. E nas outras áreas da cidade, né, Gonzaga, Boqueirão, Aparecida, Zé Menino, Encruzilhada, enfim, né, de terça a sábado. Portanto, não adianta segunda-feira se você vai procurar o Boqueirão, o Gonzaga, o Zé Menino, tudo fechado, né? Terça a sábado, as demais áreas da cidade.
da 1h às 7h. E o centro da cidade, de segunda a sexta, também da 1h às 7h. O pessoal vai ter que ter a colinha em casa, me parece, né? Eu acho, assim, eu às vezes, eu confesso que eu não consigo entender qual é a lógica. Né? Hoje em dia que a gente tem uma série de informações de toda a natureza, mas eu não consigo entender a lógica. Respeito a decisão da prefeitura, devem ter os seus argumentos técnicos aí, mas assim, eu não consigo entender qual é a lógica. Por que 1h? Por que até as 7h? Hoje o que a gente percebe no centro da cidade, de manhã até 1h é uma grande movimentação no centro. E você percebe isso como? Pelas vagas de estacionamento rotativo. Né? Se você chegar hoje na cidade, porque alguns estacionamentos não estão funcionando, né? Então isso faz com que as pessoas parem seu carro na rua. Depois das 2h, o centro começa a se esvaziar, depois das 3h não tem mais ninguém. O Santos fica literalmente vazio. O que eu não consigo entender é assim, até 10 dias atrás, Santos estava num pico crescente da desgraça anunciada. Aí muda para laranja. Aí laranja são essas condições lindas pelo Boturão. Mas assim, para o cidadão comum, fica uma interrogação. Quer dizer, eu fiquei 70 dias em casa, né? 70 dias, muitas pessoas ficaram em casa, lá guardadas, trancafiadas. Eu não falo só de Santos, falo do Brasil inteiro. E aí chega, num determinado momento, alguém chega e fala, olha, não, agora pode, dar 1h às 7h, das 5h a não sei que horas. Quer dizer, isso é que traz uma intranquilidade absoluta para as pessoas. Não saber exatamente, apesar de todo mundo falar, é a ciência, o governador fala, né? Estamos sendo balizados. Mas que ciência? São Paulo, capital, quer mudar, depois não muda, aí São Bernardo quer mudar, Santos... Eu ouvi uma entrevista do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, na sexta-feira, no rádio. Ele foi entrevistado pelo programa... Sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Ele foi entrevistado pelo programa da tarde, logo após o prefeito de São Bernardo, e ao ser questionado, ele disse, olha, não, na verdade eu não estou dizendo que nós vamos abrir, estou dizendo que a gente quer a reclassificação para a fase laranja. Essa é a nossa discussão com o Estado de São Paulo. São Paulo colocou a Baixada como vermelha e a Baixada queria apenas a reclassificação, mas não estou dizendo que vamos abrir. Aí abre a partir de amanhã. Claro, eu sei que os comerciantes estão preocupados. Quinta-feira. Todo mundo está preocupado, realmente, não há dúvida disso. Tem muitos comerciantes que quebraram, que vão quebrar, que estão numa situação difícil. Eu sou profissional liberal, tive que readequar os funcionários do escritório também. Mas o problema é a insegurança técnica. Eu confesso que eu não consigo entender. O horário... Não, a gente vai ter que ter mais explicações da parte da prefeitura, não sei se o Quaresma tem alguma informação aí com relação a isso. Esse horário das 13h às 19h, enfim. Eu acompanhei ontem a live do prefeito e até respondendo ao Joaquim e a ideia que me parece, né, eu obviamente que não participei diretamente dessa análise, tem um corpo técnico específico por parte da prefeitura. Agora, o que me parece, Joaquim, e aos demais, é a ideia de tentar evitar essa aglomeração. É um dilema muito grande, né? Quer dizer, é difícil mesmo. Por algum tempo se veio sempre trabalhando essa dicotomia, essa situação da preservação da vida, da manutenção dos empregos, a questão econômica, o que se sobrepõe, né? O que deve prevalecer, e aqui sempre se fez uma opção, falando por Santos, mas também pelos municípios da Baixada de um modo geral, me parece que a opção sempre foi por preservar as vidas. A questão é que no início, e isso acaba refletindo também, né, nos contratos de consumo, nas relações de consumo, no início todos tinham em mente um cenário menos duradouro. Esse problema que se arrasta, como disse o Boturão no início, por 70 dias, 80 dias, aqueles que iniciaram mesmo a quarentena em 16 de março, 15 de março, já estão indo para 90 dias. Então, essa situação é uma situação também que ela não consegue se perdurar por mais tempo do que já se passou. Então, nessa ordem de ideias, a reclassificação primeiro quer garantir autonomia ao município, porque não é, até como disse ontem
o prefeito, e outras vezes já foi mencionado isso, não é um libera geral, né? Quer dizer, não é porque houve a evolução de fase do vermelho para o laranja que as coisas voltaram ao normal, o que me parece que houve essa confusão por parte das pessoas, de um modo geral, que entenderam isso, né, no final de semana retrasado, quando houve não uma aglomeração de pessoas, mas muitas pessoas em movimento, muitas pessoas na rua, né? Veicularam imagens da Ponta da Praia, dos Jardins da Orla, enfim, e nesse final de semana a coisa voltou ao que era antes, com menos gente circulando. Então, Joaquim, me parece que a ideia é tentar retomar aos poucos, porque talvez pior do que não retomar ou avançar de forma muito rápida nessas etapas, nessas fases, seja retroceder depois, não é? O que a gente tem visto... É isso que eu ia dizer agora. Né, o que a gente tem visto em outros municípios que, inclusive, abriram shopping centers, etc., e tiveram que fechar novamente. Prefeito... Tal segunda onda seria realmente uma coisa desastrosa. Não é? Né? Então, quer dizer, pior, às vezes é melhor ir com calma, porque esse prejuízo também já foi realizado, infelizmente, né? Não só os comerciantes, mas todos, de um modo geral, eu sempre digo que não tem quem não sofra os efeitos da pandemia, da quarentena. Claro que uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas é impossível imaginar que a vida não foi alterada em razão disso. Então, essa alteração, esse impacto é que varia, mas há um impacto, há alteração. Me parece que a cautela é justamente para que as coisas evoluam e não que se dê um passo adiante para depois se dar 2 atrás, 3 atrás. Essa é a ideia. E aí evita, né, com esses horários diferentes, uma maior concentração no transporte público, alguma coisa que tende a contribuir e colaborar para evitar um aumento do número. Isso que nós falamos aqui antes, né, desse aumento também, era reflexo do que vimos no feriado de 1º de maio. Então, em 1º de maio era feriado, houve um fluxo maior de pessoas, no dia 15, 16 de maio, 17 de maio, o impacto nos números. A coisa não acontece instantaneamente. Tudo de hoje será refletido 15, 20 dias para frente. Então, é esse monitoramento, é essa atenção que as autoridades, de um modo geral, estão tendo. Diga, Santana. Ô, Edgar Butrão, depois do fato consumado, é muito fácil fazer críticas e apontar soluções práticas para um cenário que já se desenhou, né? É o tal do engenheiro de obra pronta. Alguns casos, até se a gente pode falar sobre isso, por exemplo, se tivesse tomado a providência de incentivar as pessoas a usarem máscara desde o início, os efeitos da pandemia não seriam tão grandes. Mas isso só se sabe agora, 3 meses depois que a pandemia se espalhou pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Mas ainda assim, existem algumas coisas que não precisa ser engenheiro de obra pronta para indicar e deveriam ter sido feitas, né? Por exemplo, a gente apontamos várias vezes aqui, a omissão do governo federal de tomar uma atitude mais enérgica, de admitir a importância, a gravidade da pandemia, os riscos que a pandemia poderia provocar. Em vez disso, o presidente preferiu falar que era uma gripezinha, que com o porte de atleta dele não ficaria imune, e por aí vai. Se ele tivesse tomado as posturas corretas, por exemplo, fazer uma fiscalização mais rigorosa das nossas fronteiras, ter um comportamento mais responsável, de modo a difundir a necessidade das pessoas adotarem um comportamento responsável, talvez a pandemia não tivesse números tão grandes assim. Agora, o Joaquim, Claro. nesse final de semana, eu escrevi uma matéria no Jornal da Orla, dizendo basicamente o seguinte: não adianta o prefeito e o governador estabelecerem que a bandeira é vermelha, abóbora ou amarela, se a população não tiver a consciência de respeitar as restrições, de ter um comportamento responsável, sair o mínimo possível, o absolutamente necessário. Porque, por exemplo, eu moro ali perto da Avenida da Praia ali, eu vejo da minha janela as pessoas andando com a máscara aqui pela boca, com o nariz de fora, andando com o cachorro, muitas pessoas pela faixa de areia. Quer dizer, não tem guarda municipal, não tem polícia militar, não tem fiscal que vá coibir esse tipo de comportamento. Quer dizer, a população também tem que fazer a sua parte. Senão não adianta nada a gente mudar de bandeira amarela, bandeira azul, que se a população não respeitar, não vai acontecer absolutamente nada. O próprio prefeito esteve com a gente aqui, né, o prefeito de Guarujá, no mesmo programa que o Rogério Santos está aí, os dois falaram a mesma coisa, não é impossível você fazer lockdown no Brasil, o isolamento você faz no começo, enfim, né, até o momento que as pessoas não aguentam mais, não suportam mais, é insuportável você continuar mantendo aquela situação que Porque, na verdade, estava até
20 dias atrás. Porque, então, na não dá verdade, mais. É impossível. você incentiva, de maneira clássica, uma desobediência civil natural. Daqui a pouco você vai ter os comerciantes trabalhando com porta fechada, mas, na verdade, trabalhando. Na verdade, não é só delivery, na verdade, ele está entregando, ele está vendendo. Então, você cria, como foi na lei seca americana, que ninguém pode vender bebida. Você criou um mercado marginal que você cria essas situações para você burlar a lei. Agora, quando eu me referi, Santana, no começo aqui, foi o seguinte, é claro que a prefeitura, e eu acho que eu tive o privilégio de participar de um programa aqui, um dia após ou no mesmo momento que o prefeito decretou o confinamento, salvo engano meu, né? E os meus elogios ao prefeito permanecem íntegros em relação a isso, embora eu possa sofrer críticas por conta disso. O que eu me refiro hoje é que você, passados 70 dias, você faz uma observação geral e a população também foi levada à rua por uma série de dúvidas. Por exemplo, máscara. Quando todo mundo começou a fazer máscara, aí todo mundo apareceu, todos os programas de TV dizendo, não é para fazer máscara não resolve o problema de ninguém. Cansaram de fazer medidas dizendo que não era para usar a maldita da máscara. Mandetta falou isso. Não usa máscara, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco, a máscara é a solução dos nossos problemas. Aí você põe a máscara. Aí fala, ninguém sai de casa. Aí pode sair de casa. Então, na verdade... Mas eu estou vendo o problema que ninguém conhecia eu entendo isso. Poder, o que eu estou querendo força, dizer, volúpia desse vírus. Eu não estou culpando. Não é isso. A questão não é botar culpa em alguém. Eu estou apenas dizendo que o reflexo desse comportamento da sociedade é seja porque as pessoas não conheciam, seja porque a autoridade... Mas o fato é que foi um sem número de informações. Uma hora pode, outra hora não pode, outra hora pode, outra hora não pode, daqui a pouco pode, daqui a pouco não pode. E ficou todo mundo navegando. Ficou muito mais as pessoas aqui na cidade preocupadas em andar na Avenida da Praia, né? Porque a preocupação em um determinado momento passou a ser a Avenida da Praia. A Avenida da Praia, se o cara não andar na praia, ele morre. Quando, na verdade, hoje as pessoas estão percebendo que podem correr no canal, que podem andar pela rua. Isso não é o mais importante. Subir e descer a escadaria. Subir e descer a escadaria. E muitos ainda não aprenderam que com essa pandemia, a nossa vida ela vai mudar. Nunca mais será a mesma. Já mudou tudo. Nunca mais será a mesma. Eu creio que o Rafael aí, hoje ele veio com a camisa escrito coordenador. Que é o que ele é. O coordenador, ele está com a camiseta do coordenador. Resolveu pegar no pé. Eu gosto de brincar com o Rafael, porque o Rafael, pessoas inteligentes sabem... lidar com a coisa. Sabem lidar com esse troço. Joaquim, né? Então, assim, só rapidamente, para o intervalo, a gente estouramos o bloco aqui, a gente segue na sequência falando aí dos escritórios, dos imobiliários, horários, enfim, os dias que vão reabrir, sempre que é importante que as pessoas tenham aí uma tabelinha para não sair na rua a troco de nada. Agora, que o presidente da República é o grande responsável por toda essa situação, não há a menor dúvida. Só os fanáticos, né, não reconhecem isso. Né? Primeiro, o Mandetta estava fazendo um trabalho bastante razoável, fazendo contatos, reuniões com todos os secretários de Estado, secretários municipais das grandes capitais, enfim, né? E toda essa coordenação podia ter sido feita lá atrás, quando ele cismou de demitir o ministro que estava aparecendo muito e o ministro que não queria assinar lá o tal protocolo da cloroquina, como não tem nenhum médico, né, que tenha responsabilidade, tenha amor ao seu diploma, que assine uma coisa dessas, tá certo? Porque não há comprovação nenhuma de que a cloroquina realmente é efetiva. Agora, houve aquela bomba lá da retirada da reportagem da revista Lancet, né? Que é uma das principais revistas da área médica do mundo, né? Sobre aquela reportagem que a cloroquina não servia para nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma reportagem mentirosa, feita em cima de um laboratório de fundo de quintal, não sei que finalidade tinha isso. Volta a ser estudada pela OMS, a questão da cloroquina, enfim. Mas isso também não quer dizer que a cloroquina realmente seja a salvação, né? Pelo contrário, continua a interrogação. O presidente é o responsável por toda essa situação caótica que ocorre no Brasil. Um break, voltamos já já. Volta a sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Falando sobre a reabertura da atividade econômica. As cidades aqui da Baixada Santista já estão fazendo isso, né? E Santos reabre oficialmente na quinta-feira. Então, o Joaquim Fernandes, advogado aqui conosco, Rafael Quaresma, também advogado, coordenador do Procon Santos, e o Santana acompanhando as demais informações. Falamos sobre o comércio, então, só para reafirmar,
sempre a partir da 13h às 19h. No centro da cidade, de segunda a sexta-feira. Nas outras localidades, as outras áreas, de terça a sábado. Escritórios e prestadores de serviços, também as imobiliárias, das 10 da manhã às 4 da tarde, também, mesmo horário, 10 da manhã às 4 da tarde. Escritórios, prestadores de serviços, imobiliárias, enfim. No centro, a mesma coisa, de segunda a sexta-feira. Nos outros bairros, outras localidades, enfim, de terça a sábado, tá certo? Para escritórios, prestadores de serviço e imobiliárias. Então, seu escritório vai funcionar, seu escritório é no centro, né? No centro. Então, de segunda a sexta, está de bom tamanho, né? Vai atender sábado, atende... Então, na verdade, o que acontece? Vai haver para frente algumas interrogações. Não é? O Conselho Nacional de Justiça editou na semana passada uma resolução dizendo que, a partir do dia 15 de junho, os tribunais dos estados, assim como diretores de fórum, poderiam determinar qual seria o momento do início de atendimento ao público fisicamente. Porque, para os telespectadores, o fórum, fisicamente, ele não atende absolutamente ninguém. Só o que está andando são os processos eletrônicos. Muito bem. Um dia depois, na quarta-feira passada, o Tribunal de Justiça editou um provimento determinando que até 30 de junho todas as atividades continuassem ainda remotas. Então, por exemplo, vai ter que haver uma combinação do Tribunal de Justiça com a direção do fórum, com o expediente na cidade. Por exemplo, o escritório funciona das 10 às 16. O fórum vai funcionar em qual horário? Hipoteticamente funcionando a partir de julho, por exemplo. Não é? Qual seria o horário de funcionamento do fórum? Terá que ser compatível dos escritórios? Claro. Por quê? Mas tem um problema, Boturão. Veja. Não? Há um problema. Algumas audiências poderão ser feitas, já foram autorizadas pelo CNJ, para serem feitas remotamente, no escritório do advogado. E eu tenho que cumprir, segundo a determinação legal, 30% de pessoas no interior do meu escritório. Perfeito? Então, olha só, e se eu tiver 3 audiências no dia, escritórios aqui da cidade, por exemplo, grandes escritórios de advocacia, trabalhista principalmente, que tem uma frequência de audiência muito maior, como é que eles vão fazer para adequar um funcionamento das 10 da manhã às 16 com as audiências que serão realizadas? Olha os desdobramentos que isso deve ter para frente. Eu acho que o funcionamento para escritório, para corretora, para concessionárias também, me parece, né, é adequado. Acho que aí não há grandes problemas. Abrange o horário bancário, né, um horário que não vai ter grande fluxo de pessoas, eu acho que é adequado. Aqui a gente tem uma outra sequência aqui que vem igrejas, né? Mas acho que onde está escrito igrejas, a gente deve entender templos, né? Templos, tá certo? Porque dá genérico, né? Não especifica genérico, a igreja que seria só católica, né? Lógico. Sem restrições, né? E sem limitações. Portanto, não tem horário, dia, nada disso, né? Funciona como sempre funcionou. Vamos voltar a retomar os horários normais. Só que cada templo, uma igreja católica, por exemplo, cada missa poderá ter apenas 30% da capacidade. Se cabem 200 pessoas, vão poder entrar 60, né? E tem uma restrição de idade, não tem nesse? 60 anos. Quem tiver mais de 60 anos... Eu conheço uma igreja, a Capela de Santa Edvige aqui, que a missa das 7h30 da noite de domingo vai estar vazia. O pessoal pode ir lá tranquilamente que vai lá estar... está tranquilo, né? Vai estar tranquilo, porque acima de 60 anos não pode entrar, então a grande maioria lá tem essa faixa de idade aí. É apenas uma brincadeira, o Padre Samuel, né? O pessoal às vezes assiste a gente lá. Um grande abraço ao pessoal da Santa Edvige, né? Domingo tem missa então, hein? A partir de quinta-feira, está reabrindo, domingo tem missa, lá às 7h30 da noite. Mas acima dos 60 anos não pode, está escrito aqui, não é? Não é que não deve, está escrito proibido. Não é? Proibido não pode. Não é? Tem 60 anos, não entra. Eu vou poder entrar, viu? Você acha que não, mas eu vou. Mas acho que é correto, né, Rafael? Tem que limitar alguma coisa, né? Não adianta, se a gente voltar tudo como era antes, a ideia da propagação, ela continua se acentuando, né? Então, o desafio é justamente essa harmonia, essa harmonização, tentar se compatibilizar. E também me parece, Boturão, Joaquim, o Santana, que esse monitoramento é frequente e constante. Nada impede que se façam alguns ajustes, né? Então, que alguma coisa seja alterada para mais ou para menos de acordo com o impacto disso
na quantidade de disseminação do vírus, na ocupação de leito hospitalar. Então, não é porque se fez assim, restringindo a 60, que não pode se alterar isso para 65 ou 70, enfim, porque a ideia é justamente de preservar. Se trabalha com o grupo de risco acima dos 60, a ideia foi unificar e padronizar essa compreensão. Mas, se já há uma limitação também de quantidade de pessoas, essa taxa de 30%, enfim, talvez se possa harmonizar com a questão etária. Por hora, se permanece com a restrição acima dos 60 anos. Rafael, você vai contribuir na fiscalização? Você integra esse grupo de fiscalização? Você, assim, porque eu vejo assim, né, coordenador, PROCON, tudo bem que tempo já é uma coisa diferente para você, mas no resto você vai fiscalizar? Olha, a gente tem fiscalizado dentro das atribuições do PROCON. Hoje, quando eu cheguei aqui, brinquei com vocês falando que fiz a fiscalização pela manhã. De fato, fizemos mesmo, ali no Marapé, depois na Vila Matias, no Gonzaga e no Boqueirão. Estas fiscalizações são aquelas de rotina, vamos assim dizer, do PROCON, só que agora concentrado nas denúncias dos consumidores e denúncias que guardam relação também com esse período de pandemia. Então, aumento de preço, escassez de produto, situações relacionadas a esse período que nós vivemos. E a gente não fiscaliza e não tem essa competência em relação aos desdobramentos da legislação municipal, porque o PROCON de Santos, Joaquim, ele é um órgão conveniado, embora pertença à estrutura do município, a fiscalização ela acontece por delegação da Fundação PROCON do Estado de São Paulo. Os fiscais, que são funcionários públicos do município, são credenciados junto à Fundação. Então, qual é o objeto da nossa fiscalização? Isso a gente responde muito à Câmara, aos requerimentos de vereadores, etc. Qual é a nossa atribuição de fiscalização? O Código de Defesa do Consumidor, que é lei federal, o decreto que regulamenta o Código, 2181 de 97, e a legislação estadual de um modo geral. Legislação municipal, então esses decretos municipais, lei municipal que tem competência, inclusive, relacionada ao direito do consumidor, a competência concorrente de todos os entes, essa não fica a nosso critério. Só um exemplo, tempo de espera na fila de banco. Quem fiscaliza é a Secretaria de Finanças, a CEFIN, através do DEFEMP. Não é o PROCON. O PROCON fiscaliza banco? Sim, mas não para monitorar tempo de espera na fila, que é uma limitação imposta por lei do município. Então, nesse aspecto da pandemia e da Covid, nós continuamos com as atribuições que já nos eram relacionadas antes em relação ao Código, em relação ao decreto federal. Muito bem, na sequência aqui, hotéis, motéis, pensões e demais serviços de hospedagem. Olha aí, também não tem restrições, nem limitações de horário, de dia da semana, nada, ele pode funcionar de domingo a segunda, sei lá, não tem problema nenhum. Agora tem uma questão aqui bem complicada, né? Só podem funcionar com 30% da capacidade. Tem os se o hotel motéis, tiver, motéis? motéis, se tiver 100 apartamentos, só pode funcionar com 30. Eu não sei se isso equilibra financeiramente a atividade de um hotel, enfim, é bastante complicado. Mas está aqui, essa é uma restrição grave, não é? E salvo engano, também sem a questão do turismo, não é isso, Edgar? Restritos a clientes corporativos. Pois é, E então, contratos de moradia com prazo mínimo acima de 30 dias. Então, diferente do que aconteceu em outras regiões. Por exemplo, Campinas flexibilizou essa parte. Então, hotéis, resorts da região de Campinas... Ou seja, o cara não pode vir aqui a passeio. Não pode, exato. Em tese é isso, né? Aqui também é você falou da fiscalização, Sim. É algo difícil de você fiscalizar, Verdade. de você monitorar. E ali, não sei ao certo, mas em relação ao hotel, até me parece que se justifique, há essa plausibilidade da limitação de 30%, porque você tem a área de refeição, uma área de convivência, o que em tese no motel não seria essa a realidade. Né? Então, talvez no motel a limitação seja justamente com a utilização dos leitos, lá, com a utilização... a rotatividade. Então você não pode, como são períodos de permanência mais curtos, você não pode terminar um e começar outro. Mas também é algo difícil de fiscalizar, é um desafio para todos, né? Para todos nós. muito bem. E temos aqui também as concessionárias de automóveis, né? Vão trabalhar aí, tem as restrições de horário, 10 horas da manhã começa, elas abrem ao público e fecham às 4, vão fechar às 4 da tarde, né? Que nem o comércio de maneira geral, né? No centro da cidade, vamos lá de novo, de segunda a sexta-feira,
e nas demais áreas de terça a sábado. Então, se você precisar de uma concessionária qualquer, no centro de segunda a sexta-feira e nas outras áreas, nos outros bairros, de terça a sábado, sempre das 10 da manhã às 4 da tarde. Também com a restrição 30% da capacidade lá da loja, do local. Né? Eu quero posso só fazer um comentário rápido em relação à concessionária, porque nós respondemos a muitas dúvidas de consumidores sobre isso. E aqui, quando fala em concessionária, é claro que você tem a questão, né, do carro 0 quilômetro, do showroom, aquele espaço, mas também você envolve aqui a assistência técnica, a oficina, enfim, algumas, tudo isso é junto. E o que nós respondemos durante esse período é que eventual revisão que fosse necessária de ser feita por conta da quilometragem ou do prazo de garantia estaria suspensa e não poderia ser, né, analisada em prejuízo do consumidor. Agora, com essa retomada, aqueles consumidores que têm carro que está no período, né, de revisão, etc., pode já agendar, pode fazer para evitar essa discussão posteriormente, se perdeu garantia, se não perdeu garantia. Uma coisa era esse cenário de março a junho, agora vamos colocar 15 de junho, que seria a próxima segunda-feira. Outra coisa é com a retomada o consumidor permanecer inerte, por exemplo, a partir de 15 de junho, aí ficará difícil justificar essa impossibilidade, já que houve a retomada, ainda que gradual, desse serviço. Era só um esclarecimento. A gente está falando sobre retomada das atividades, o retorno dos clientes, retorno dos trabalhadores, então implica necessariamente maior fluxo de pessoas. Então, acho que tem que ter uma atenção especial ao transporte coletivo, para evitar o que aconteceu em São Paulo. Quem viu pela televisão ali, as imagens de metrô e trem abarrotados de pessoas ali, muitas pessoas ali não usando adequadamente a máscara. Então, quer dizer, em vez de ser uma solução, pode ser um grande problema. Então, é preciso pensar exatamente como é que vai fazer para voltar o transporte coletivo também. Só em relação ao transporte, Santana, veja aqui, né, nós colocamos aqui, ninguém sabe como tratar com isso. Agora, o bom senso é algo que decorre da percepção que você tem do mundo ali, da situação. Uma coisa que é intuitiva é justamente, num momento que você precisa retomar a atividade, evitar a concentração de pessoas, você reduzir frota de ônibus atendendo interesse econômico de empresa. Então, nesse aspecto, tinha que se trabalhar justamente o contrário. E aqui em Santos, pelo menos, o prefeito assim agiu, dizendo que a frota permanece igual e, obviamente, se você tem o mesmo número de ônibus com menos gente utilizando o transporte, automaticamente você tem menos gente dentro de cada coletivo. Quando você, por reduzir o número de pessoas que utilizam o transporte, também reduz o número da frota, automaticamente você gera essa concentração. Então, 6 por meia dúzia. Exatamente. Então, não faz o menor sentido. É o que a gente sempre fala, é o momento de todos darem a sua cota de contribuição. Qual é o das empresas de ônibus? Manter a frota com menos gente utilizando. Vai diminuir faturamento? Vai, mas por isso que tem a planilha que vai refletir também num reajuste ou não da tarifa no ano que vem. Tudo isso está sendo monitorado e será mensurado no momento oportuno. Então, me parece que se a gente trabalha a preservação da vida, interesse econômico não pode se sobrepor a esse direito nesse momento. Até porque, salvo engano meu, Santos não tem subsídio, né, para transporte. Me parece que tem. Tem? Eu acho que tem subsídio, sim. Tem, dos 4 e pouquinho ali, 50 ou 55 centavos, salvo engano, é da prefeitura. Diga, Santana. O Alexandre Paiva acompanha a gente aqui. Ele disse que em São Vicente foi reaberto o shopping e a fila para entrar no shopping dá a volta ao quarteirão. Ele disse que o irônico é que na porta do shopping tinha propaganda de uma funerária. Aí vai também da conscientização da população, de evitar a aglomeração também, né? Bom, para fechar aqui, né, Joaquim, as concessionárias falamos, salões de beleza e clínicas de estética. Não há restrição nem limites para horário, né? Você pode abrir, pode funcionar das 7 às 7 da manhã, às 8 da noite, às 5 da tarde, enfim. Mas o atendimento será permitido com horário marcado. E a mesma restrição de 30% da capacidade. Também será obrigatório o uso de um livro de controle de agendamento, certo? Ou seja, se o seu salão de beleza tem espaço para 20 pessoas, por exemplo, lá dentro, tem que funcionar com 6, meia dúzia, né? É mais ou menos isso aí. Claro que nesse segmento a máscara é um complicador, hein? Dependendo do procedimento que for feito, pelo menos o profissional, obviamente, deverá estar mascarado, mas o consumidor ficará mais exposto a esse contágio, porque é inerente à própria prestação de serviço. Mas olha, eu fiz um post na metade
do auge do confinamento, uma mulher com o cabelo todo espetado assim, a mulherada vai, chapinha, tintura no cabelo, unhas. Não há vírus que resista ao desejo feminino de não mostrar a raiz do cabelo. Então, não há. Não há vírus que suporte isso, que consiga aplacar esta vontade feminina. Muito bem, vamos aguardar o dia 11 então, né, para liberação de tudo isso que nós falamos aqui, uma retomada meio que lenta, né, evidentemente, né, a meia bomba, vamos dizer assim, mas toda a segurança é necessária nesse momento de grande preocupação. Né? E aguardando dia 10 o anúncio por parte do governo do Estado, governo do né? Estado, Porque dia verdade. 10 precisa sacramentar essa rotulagem aqui da área da fase laranja agora, né? O intervalo, voltamos já já. Muito bem, sequência do ponto de vista, rapidamente, vamos deixar passar, né, as manifestações ocorridas aí pelo Brasil, na Baixada Santista, acho que não houve grande coisa, né? Grandes manifestações, nem um panelaço aqui ou ali, enfim, né? Mas São Paulo, capital, houve bastantes manifestações, um público inferior ao que a gente estava acostumado, vem diminuindo o apoio ao presidente da República na Avenida Paulista, lá no Largo da Batata, uma concentração de gente, me parece, no mínimo o dobro de pessoas, né, do que haviam lá na Avenida Paulista. 30 vezes mais. 30 vezes mais, segundo a Polícia Militar. Segundo a PM? 30 vezes mais. Então, esquece o dobro, né? Não tinha essa informação. 30 vezes mais. Se a PM diz 30 vezes mais, é capaz de ter 100 vezes mais, né? Porque, bom, deixa para lá. Acontece o seguinte, muita gente critica aquela coisa toda e tal, porque o cara tão de preto e não sei o quê, tem quebra-quebra, e na manifestação pró-presidente a coisa é mais pacífica, isso, aquilo, enfim. Uma manifestação grande tem sempre essas pessoas infiltradas, né? E o que deve ser feito é o que aconteceu ontem, né? O cara jogou uma pedra lá, jogou um não sei o quê, quebrou, os caras agarraram ele, chamaram a polícia e falaram, ó, tá aqui o cidadão, que nem estádio de futebol, né? Você joga um negócio no campo, teu time vai perder ponto, você corre lá e tal, se a câmera não pegou, agarra o cara, entrega o cara para a polícia e fala, faz isso aqui, entendeu? Eu acho que tem que ser assim mesmo, entende? A manifestação tem que ser pacífica, né, na medida do possível, tem que ser objetiva, clara, não é colocar lá a oposição ao que está acontecendo, né? Posição contrária ao que está acontecendo. Mas foi um pouco misturada a situação, né? O anti-Bolsonaro com o anti-racismo, enfim, não sei se ficou meio confuso isso aí ou não, né? Boturão, eu tenho a impressão, eu não sei o que o Marcos Santana, que tem um pensamento quase próximo do meu, né? Vai falar. É verdade, ele já até dá risada, né? Eu sei que lá vem. É o seguinte, as manifestações contra o governo mostram uma coisa para mim. Como a gente está carente de liderança política. Opa! Nós não temos liderança política neste país capaz de concentrar opiniões, levar as pessoas à rua, fazer as pessoas refletirem, pensarem. Uma carência, mas assim, de todos os lados. Mesmo em relação ao presidente Bolsonaro, aqueles que estão devotamente defendendo, e de maneira assim, quase que enlouquecida, a posição do presidente, elas o defendem muito mais por alguns gestos que ele tem do que propriamente pela característica dele como líder político, né? As pessoas gostam dele porque ele fala palavrão, porque ele é autêntico, porque ele brinca com a Globo, mas na verdade não pelas características de um líder político. Nem pelas realizações do governo. Né? Não pelas realizações do governo. Então, na verdade, o que eu percebo nas manifestações contra o governo, e ela vem se intensificando nas mídias sociais, de que falta uma liderança para, eu vou usar uma palavra que eu gosto bastante, que é difícil utilizar, amalgamar, olha que bonito isso, hein? Opa. Amalgamar tudo isso, esse desejo, essa vontade de mudança, com alguém conduzindo você, com alguém falando, grupo político, qualquer coisa que o valha. Mas que nós estamos carentes de liderança política, nós estamos. Só teve o Lula também, na verdade, né? Nos últimos, 50 anos, né? Porque o Fernando Henrique Cardoso se elegeu surfando na onda do Plano Real, né? O Itamar Franco, por exemplo, não era nenhum líder, né? Aliás, era vice do Collor, enfim, né? E assumiu a presidência daquela situação terrível que o Collor foi... O Collor acabou não sendo empichado porque renunciou em cima da hora, né?
Mas, na verdade, foi empichado, né? Foi proibido de continuar o seu mandato, né? Inelegível. Inelegível, essa coisa toda e tal. Depois o STF absolveu, lá questão é Brasília, não? Uma variant, uma Brasília, como era o carro? Fiat Elba. Fiat Elba, né? E acabou sendo absolvido. Bom, mas acabou sendo empichado, impedido de continuar o seu governo. E o Itamar assumiu, não era nenhum líder, mas foi um cara sábio, né? Acreditou no time que o Fernando Henrique Cardoso montou para a economia, né? Não entendia nada do que estava acontecendo ali, confiou nos caras, os caras criaram o Plano Real, que deu um resultado absolutamente positivo, né? Não tinha reeleição, então ele também não era o cara que não complica. Exato. Confiou. Deu o tiro certo, né? Deixa eu só aproveitar, recebi uma mensagem aqui do nosso Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, me dizendo o seguinte, que Santos, embora tenha autorização para o subsídio da passagem, a CET não implantou. Então, o que o Joaquim disse tem fundamento, tem razão, de que nesse valor não há subsídio por parte da Prefeitura. Embora possível, não se pratica isso aqui em Santos. Agradeço demais ao Fifi que me mandou a cola aqui no WhatsApp. Obrigado, Fifi. Um abraço para você. Fifi, que é o Sean Connery da Baixada. Sean Connery. Sean Connery da Baixada. Você viu que não é só comigo que ele elogia, tá vendo? Então... Eu sou volúvel. Já deu para perceber, né? Pois não, quer completar alguma coisa em relação a esse assunto aí, não? Não, das manifestações, não? Não, veja, a questão das manifestações, né, acho que até essa queda a cada domingo é porque isso virou... Ninguém aguenta isso, né? Isso parece que virou atração, né? Então, antigamente, você tinha, na verdade, o divisor de águas ali foi justamente as manifestações de 2013, né? Que ali, sim, tinha um fundamento, um propósito, não era predileção, não era gosto político ou partidário de um ou de outro, mas era uma questão que trazia uma pauta mais comum, uma pauta mais abrangente, né? E ali ficou bem claro que não era justamente, já que a gente falou do transporte, do subsídio, a questão dos 20 centavos se aproveitou ali para reivindicar outros pontos que interessavam a nação como um todo. Agora virou mais disputa e parece ali uma prorrogação do que nós tivemos na eleição e já se vão 2 anos aí, né? Isso era 2018, a gente está à beira de novas eleições e ainda se continua esse sistema de disputa que me parece não contribui, não interessa ao Brasil enquanto país, uma agenda positiva para o cidadão. E a manipulação dos números, hein, dos casos confirmados do Covid-19 e dos óbitos? Olha, tinha lá o empresário Carlos Wizard que ia entrar no governo, aí levou chumbo de todo lado, porque isso era um absurdo, né? Estava na cara que eles queriam diminuir o número de óbitos, dizer que era mentira, que os prefeitos estavam inventando, que os governadores estavam inventando. Aliás, hoje pela manhã, eu vi uma entrevista do secretário de Estado, né? Exatamente, secretário de Estado da Saúde aqui do Estado de São Paulo, né? O German, né? E ele explicando o seguinte, podemos fazer com certeza, com critério, né? De uma maneira correta, com transparência. O número vai triplicar, pelo menos, de óbitos no Brasil, quadruplicar. Prepare-se, então, para o que vai acontecer. Agora, né? Edgar, esse comportamento do Carlos Wizard, ele demonstra 2 coisas que eu acho que são principais. Primeiro, desconhecimento completo de como é que se processa a informação na saúde pública brasileira, porque parece que ele mirou nos governadores, quando, na verdade, quem faz esse trabalho são vários técnicos com uma carreira muito forte, muito embasada, muito consolidada. Pessoas que estudaram 10, 15 anos, têm 20, 30 anos de experiência na gestão da saúde. E a impressão que me passou é que ele imaginava que era uma folha, um papel de pão, que a pessoa colocava na coxa ali, e a lápis, ele passava uma borracha e o governador colocava o número que ele bem entendesse. Quando, na verdade, não é nada disso, né? Existe todo um critério científico, técnico. É muito difícil acreditar que profissionais da saúde que fizeram um juramento de Hipócrates para zelar pela saúde pública se submetessem a esse tipo de coisa. E outra coisa também... eu acho que quando disseram para ele que ele estava lá, você vai entrar aqui para manipular, presta atenção, não é nada disso que você está pensando, Iô. A coisa aqui é para zonear mesmo, é para jogar para baixo os números, quanto pior, melhor, né? O Wizard. Aí ele, acho que ele se tocou que realmente todas as críticas que estavam sendo feitas eram reais, eram verídicas, né? Do que queria o presidente da República e, lamentavelmente, o general... que o chamado Pansudo lá, né? O Pazuello, Pansudo e tal, como diz o colunista Zé Neumann, né? Concorda com isso tudo, aceita isso tudo de uma maneira
irresponsável. Porque eu considero uma fé desse Carlos Wizard, a partir do momento que ele acha que ele pode varrer cadáveres para baixo do tapete, como se os parentes das vítimas não viessem a público. Você sabe... assim, ó, meu cadáver sumiu da estatística. É uma coisa inacreditável. Sabe que eu tenho, às vezes, a impressão de que o sujeito ficava do lado de cá do computador, comentando e opinando. Aí ele chega no governo, essa é a impressão que eu tive, né? Ele acha que tudo aquilo que ele ouviu, que ele estava ali no círculo do poder falando, era daquele jeito. Só que quando ele verifica que é ao contrário do que ele imaginava, se ele permanece, ele vai ao encontro de tudo aquilo que ele falava antes. Então é mais fácil ele sair. Até porque dava-se conta de que ele ia ser secretário de Ciência e Tecnologia, né, do Ministério da Saúde, que na verdade ele estaria sendo preparado na máquina administrativa. Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Para ir para a educação, né, porque o tal de Weintraub está na marca do pênalti, né? Está na marca do pênalti, só não sabe quem vai colocar lá. Então, assim, um sujeito que não tem a menor... Veja... Provavelmente um militar, né? Não, veja, o cara não tem a menor habilidade com a saúde, a menor habilidade com ciência e tecnologia. Ele era um empresário. Se ele tivesse na educação, até seria razoável. Né? Até seria razoável. Agora, o que ele conhece desse assunto? Hoje, inclusive, logo após hoje da entrevista do secretário, teve uma entrevista do Gabardo, né, que era da... Gabardo, que agora está no governo do Estado, está no governo Comitê do Estado, explicando como é que se dá o lançamento das causa-mortes nos atestados de óbito. Como é que funciona? Não é indiscriminado. Ele mostrou, inclusive, quando há uma pergunta que foi feita sobre o caso de Manaus, ele disse, olha, é muito simples de você observar. Perguntaram, mas ninguém morre de outra coisa que não seja Covid? Ele disse, olha, pega o caso de Manaus, eram 40 sepultamentos por dia. 20 e poucos por dia. Aí, subiu para 100 e não sei quantos. Ele falou, por dia. Aí você faz a conta e vê a diferença. Né? Então, assim, às vezes, essa teoria de conspiração que se tem na internet também faz muito mal. Cada um diz uma coisa, vem um médico e diz, olha, cloroquina mata. O outro diz, não, absolve. Não, agora esse serve. Aí vem um outro médico e diz, não, é melhor ficar... esse conflito de informações que deixa a gente intranquilo para questionar o administrador público. Quando eu fiz as perguntas ao Rafael, os questionamentos que eu fiz logo no início, jamais foi para constranger, você sabe disso. Imagina. Mas é para exatamente trazer o debate, para que eu sabia que aproximadamente você diria isso, para que o telespectador entenda. Claro. Por que hoje a gente está discutindo a reabertura do negócio? É porque 90% da ciência diz, é para ficar em casa e agora você pode fazer isso. 10% diz o contrário. Você viu, o tal de Osmar Terra Plana desapareceu do mapa. Não, ainda bem, né? Ele que continue desaparecido, né? Como disse o Gabeira em relação ao Weintraub, né? Eu digo também em relação ao Osmar Terra. O Osmar Terra calado é um poeta, tá certo? Então, que assim permaneça. E agora, só para encerrar essa coisa aí, né? Em relação à questão dos óbitos, a Natuza Neri, que é do Grupo Globo, há 20 dias aproximadamente, ela mostrou lá uma estatística, não é? 300 e poucas mortes em março do ano passado, 450 mais ou menos mortes em abril do ano passado por síndrome respiratória aguda grave. Quase 600 mortes por síndrome respiratória aguda grave em março deste ano e quase 2.000 mortes na cidade de São Paulo, né? Por síndrome respiratória aguda grave em abril de 2020. Só pode ser o quê? É o quê? Isso aí. O Divino Espírito Santo que resolveu baixar e fazer isso. Não é, né? É o Covid, pô. Diga, Santana, uma pergunta aí para o Rafael. Martinho Leonardo, ele quer saber sobre o processo das joias na Caixa Econômica Federal. As joias da coroa, meu caro. A Rafael. questão do assalto às joias de dezembro de 2017. Martinho, ainda não há ação civil pública. Coletiva, não. O que nós temos são ações individuais. Então, os consumidores ingressaram com estas ações em juízo, seja pelo Juizado Especial Federal
aqui de Santos, a Justiça Federal, seja pelas varas federais, e na maioria dos casos a própria Caixa Econômica Federal tem sinalizado com possibilidades de acordo. Em muitos casos, esse acordo é minimamente razoável e tem sido aceito por parte dos consumidores. Agora, da nossa parte, a ação civil pública está finalizada, ainda não foi ajuizada. Por parte do Ministério Público Federal, não sabemos como isso se processou internamente. Recebemos recentemente uma demanda do Ministério Público Federal justamente para fiscalizar a aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal, o que já tinha sido sinalizado pela Fundação Procon do Estado de São Paulo, foi feito por ela, conosco também, mas em relação a esse assunto não obtivemos nenhuma outra resposta. Então, as ações individuais existem e permanecem, a ação coletiva ainda não. Como o prazo prescricional é de 5 anos, passaram-se 2,5, ainda há possibilidade dessa ação se tornar realidade, o que nós gostaríamos muito. Joaquim, para fechar, você que é membro do Conselho Penitenciário do Estado, muita gente reclamando aí e tal, atacando a liberação de presos, mais de 4 mil presos foram liberados por causa da Covid, enfim. São coisas diferentes. Estado, né? No Estado. São coisas diferentes. Os presos que foram liberados são aqueles que estão na regra que não pode ser crime hediondo, não pode ser crimes cometidos com violência ou grave ameaça, e a faixa etária tem que ser acima de 60 anos. Alguns presos foram liberados fora desse padrão de 60 anos, mas por um breve período, assim, de um dia e meio, quando o ministro Marco Aurélio, a partir de uma decisão do ministro Marco Aurélio, determinando que a liberação poderia ser mais ampla. Eu quero informar hoje que a liberação de presos ela é muito restrita no estado de São Paulo. A contaminação de presos é baixíssima no estado. O número de presos, eu posso até depois mandar os números para você, viu, Boturão? O número de contaminados presos é muito pequeno. Os mais contaminados são os funcionários. O número de contaminação é muito maior com os servidores que trabalham nos CDPs e penitenciárias do que com os presos. Hoje os presos, para virem falar com o advogado no parlatório, vêm de máscara. Há uma preocupação muito grande com a higiene dos presos, intensamente, e aí eu parabenizo especialmente o coordenador regional de presídios, Nestor, daqui da região, que tem um trabalho exemplar nos presídios da região. Muito bem, obrigado pela informação. E outro dia eu falava com um amigo meu, tomar cuidado com o tipo de jornalismo, com o tipo de programa de rádio que ele escuta, especialmente em algumas emissoras que tem aí a linha na capital, mas entram forte aqui na Baixada Santista. Isso que o Joaquim acaba de apresentar aqui é uma prestação de serviço, é uma informação de quem sabe o que está dizendo. Como o Rafael também aqui. Aqui a gente não fica chutando, estão liberando todo mundo, vai todo mundo ser assaltado, meu Deus do céu, o que é isso e tal, né? Não é nada disso que está acontecendo. As coisas têm um critério, como o Joaquim explicou aqui. Obrigado, Joaquim, pela presença. Rafael Quaresma também, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Santana sempre com a gente. De segunda a sexta-feira, ao vivo, ponto de vista, 1h30, reprise às 8 da noite até quinta. Na sexta-feira, a reprise é à meia-noite. Valeu. Tchau, gente.